buscaram a Deus e transformações que repercutissem em suas vidas espirituais, bem como a todos aqueles que viessem se converter e aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Irmão João, você fez parte da igreja lá na Nova Rússia, não fez? Positivo, realmente eu fiz desde o início da Rússia, nós estamos lá. Como é que é? Ah, gente, no início era muito difícil na Rússia, uma rua muito ruim, local muito difícil e nós estávamos realmente numa situação muito crítica, muito difícil mesmo. O senhor pensou em desistir alguma vez? Muitas vezes, até porque eu trabalhava fora e o trabalho não andava, e chegou uma época realmente que eu pensei em insistir em voltar para a primeira igreja, que era onde a gente tinha vindo. Vocês fizeram os planos para chamar algum pastor? Era tão difícil que a gente não tinha nem expectativa de chamar um pastor, porque a gente não tinha condições de suprir, de manter um pastor na época. Mas vocês fizeram um plano, né, de 32 pessoas na época para chamar o pastor Arlindo, para fazer um convite para o pastor Arlindo, não foi? Então, foi a expectativa nossa e Deus sempre está na frente. Quando a gente pensa que desanima, a gente fala, acaba nossas forças, Deus é quem age. E Deus agiu e surgiu um casal, que hoje tem Barreiros, que deu a ideia de chamar o pastor e chamamos o pastor Arlindo. Qual foi a expectativa de chamar o pastor Arlindo para cá, antes e agora? Olha, praticamente a gente chamou o pastor Arlindo para fazer o último teste. E o pastor Arlindo também veio já com a ideia também de ser talvez a última ideia de falar com o ministério. E aí ele veio, aceitou o desafio e as coisas começaram realmente a andar, Deus começou a agir. E o senhor vendo agora esse trabalho de hoje, a igreja cheia de gente, o Senhor atuando na vida das nossas vidas, pastor Arlindo, os nossos adolescentes, o senhor fala um pouco sobre esse sentimento da família pastoral e da igreja, o irmão João? Eu particularmente tenho um orgulho muito grande em fazer parte dessa igreja e de ser um dos fundadores da Nova Aliança. Não foi fácil, tivemos vários desafios. O pastor Arlindo acreditou realmente, dedicou totalmente a sua vida a Deus e à Igreja Nova Aliança. Eu sempre realmente honrado com os irmãos que tem nessa igreja e que me consideram tão bem e realmente eu fico muito feliz. E tem uma história muito bonita a Igreja Nova Aliança. Irmão João, o pastor Arlindo deu um carro para comprar o terreno daqui do templo atual? Olha, a nossa situação na época era tão crítica que o pastor Arlindo não só deu um carro, mas ele se manteve com as reservas que ele tinha por quase um ano. A igreja não tinha conseguido manter, e ele se manteve, ele tinha um salário, as reservas que ele tinha, ele gastou todas. E até nesse período a igreja começou a reagir, Deus começou realmente a colocar a mão e as coisas começaram a fluir. Irmão Declips, você foi um dos pioneiros da igreja. O que você se lembra da igreja naquela época? Sim, há 17 anos de uma em Cacoal, fazia parte da segunda igreja. E antigamente era uma igreja pequenininha de Tauba, e nós tínhamos muita deficiência de pastor. Entrava um pastor e saía pastor, então foi muita dificuldade para nós. Mas na chegada do pastor Arlindo, e hoje é a Nova Aliança, é uma igreja muito abençoada. E só tenho que agradecer a Deus, porque o pastor Arlindo é uma pessoa muito dedicada à igreja. E o pastor Arlindo, você é o cara, tá? Você foi o cara que chegou para animar a igreja. Irmã Tereza, quais foram as dificuldades que você encontrou dentro do templo na igreja naquela época? No começo eu encontrei muita dificuldade, porque então a gente não era doutrinado a mudança, os batistas, né? E às vezes eu me sentia bem diferente por motivo de a gente não se adaptar. Mas às vezes eu até tive vontade mesmo de ir para a primeira igreja, tive indo às vezes, mas de repente, assim, eu me senti um peixe fora d'água, porque o pastor Arlindo foi tão especial, e a Sandra é uma pessoa muito especial que a gente amou tanto, e hoje, então, são um casal que a gente ama de coração, e a igreja hoje é uma benção. Hoje eu não penso de sair para nada, hoje eu quero mais e mais. O primeiro passo ocorreu quando a igreja, reunida com 33 membros presentes, convidou o pastor Arlindo, junto com a sua família, para pastorear.
foi o casamento perfeito de um pastor sedento em fazer a vontade de Deus e do outro lado a igreja pronta para pagar o preço. Fazer o que fosse preciso para atingir os seus objetivos. Vigílias, cultos de oração nos lares, muito clamor aconteceram. Com a chegada do pastor Arlindo e família, as mudanças começaram a acontecer. A primeira foi a orientação de Deus. Ao ouvir a música do pastor, sentiu que o nome da igreja deveria ser mudado. No primeiro dia de junho de 1997, trouxe a proposta em assembleia para a mudança do nome, então de Segunda Igreja Batista para a Igreja Batista Nova Aliança. Um jeito bíblico de ser filho de Deus. A igreja com muita alegria se reunia. As pessoas vinham ver o mover de Deus. No local de reuniões, este lugar rapidamente ficou pequeno e ainda mais desconfortável foi quando mais um projeto veio da parte de Deus. A mudança de endereço e a construção de um templo amplo para melhor conforto das reuniões. A igreja se envolveu em campanhas, promoções para promover a construção do novo templo. Hoje a igreja conta com 819 membros. Seus ministérios são Ministério Infantil, Sábado da Alegria e Culto Infantil, Ministério de Adolescentes e Jovens, Sábado Alternativo, Apriscos, Ministérios de Casais, Ministério de Dança Infantil, Jovens, Adolescente e Mulheres, Ministério de Intercessão, Ministério de Encontro. Esta história não é obra de ficção, mas algo real vivido por uma experiência desta igreja ao longo destes 12 anos. E sem final, pois ela continua. Ele vem. Graças e paz, queridos, que bom estar aqui fazendo parte dessa homenagem à Igreja Batista Nova Aliança, que faz parte de uma realização do meu sonho ministerial, do sonho da Sandra, dos meus filhos. E tudo começou quando um grupo de irmãos corajosos tiveram a visão de Deus de nos trazer aqui. E começamos desde então a fazer mudanças fundamentais para a igreja. Uma delas, este nome maravilhoso, inspirador, Igreja Batista Nova Aliança. O nosso slogan, o jeito bíblico de ser filho de Deus, buscamos isso sempre. O nosso propósito, adorar a Deus, pregando o Evangelho para todas as pessoas, arrebanhando aquelas que querem ter um compromisso com Cristo e juntos buscar a capacitação do Espírito. Temos também um versículo que norteia as nossas vidas, 2 Coríntios 3,6, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E nessa busca desse propósito, na tentativa de buscar o jeito bíblico de ser filho de Deus, o Senhor tem nos dado a honra e o privilégio de ser pastor dessa tremenda igreja. Lá no começo era um grupinho bem pequeno, 33 irmãos, mas hoje estamos passando aí dos 800 e Deus tem nos dado mesmo, cada dia, desafios grandes. Começamos com os nossos retiros, com os nossos programas campais, a nossa escola bíblica dominical, que já foi no campo, e depois chegou ao pé da cruz, um trabalho muito bom mesmo, que fazíamos nos preparando para o encontro com Deus. Depois chegou o encontro com Deus. Recentemente o Senhor nos deu o mover de Deus, algo dado especificamente para a nossa igreja. E agora estamos nos preparando para passar pelo Veredas Antigas, que é outro sonho antigo da igreja, e nós estamos buscando do Senhor viver cada dia mais esse desafio de crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Temos os ministérios, a pastora Sandra esteve já falando dos ministérios, e com o crescimento da igreja, o Senhor mandou líderes, mandou pastores, mandou pastoras. Hoje temos o pastor Roque e a pastora Kelly, que cuida dos jovens, dos adolescentes.
dos ministérios de celebração, não é? Teatro, música e dança. Pastor Roberto, pastora Joana, outra bênção mesmo, que são responsáveis pelo ministério infantil. E a mais recente bênção que Deus nos deu foi o pastor Pedro Burali, um filho da igreja que foi consagrado e hoje é responsável pelo ministério de encontro, ministério de intercessão. E um dos mais tremendos presentes que Deus nos deu foi a sala de cura. Esse trabalho que é interdenominacional, tem mais de 1000 países, ou melhor, mais de 1000 lugares do mundo, e nós temos também aqui em Cacoal a primeira e até agora a única sala de cura em toda a América Latina. Então é um privilégio muito grande estarmos trabalhando juntos, muitos líderes de excelência, muitos vocacionados à palavra. Dessa igreja sairão missionários, sairão pastores e pastoras, e se Deus nos abençoar, ainda teremos uma igreja em cada ponto estratégico do mundo, uma igreja Batista Nova Aliança. Deus abençoe todos e eu convido a todos para esta grande obra. Vamos juntos esperar Jesus voltar.